Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos.
Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, está no ar mais um programa A Voz de Campos comigo. Para você que ainda não me conhece, sou Luciano Freitas. É um prazer imenso ter você em nossa companhia. E desde já peço que você fique aí nas redes da Rede Aurora de Comunicação. E hoje ao meu lado, ela, Vanessa de Oliveira. Mais uma vez, né? Mais uma semana. Boa noite para todo mundo que está chegando. Estamos ao vivo com o nosso convidado, Pudim. E eu vou logo perguntando, né? Deixa ele dar boa noite primeiro. Calma. Ele vai dar boa noite. Por que Pudim? Ai, gente. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Vanessa. Boa noite quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando aí pela Rede Aurora. Vanessa, é uma história de criança, Vanessa. Eu sou obrigado a revelar por que é Pudim. Bora. Eu era gordinho e chorão quando era pequeno, Vanessa. E tinha uma prima que a gente tem chamada Soninha, e que ela era de uma geração um pouquinho mais velha do que a gente, e eu morria de medo de Sônia. Então, toda vez que ela chegava perto de mim, eu começava a chorar e corria. Aí ela falava assim, você para de chorar, você é mole igual um pudim. Aí, toda vez que ela chegava perto de mim, eu começava a chorar. Para de chorar, pudim, para de chorar, pudim. E aí, nunca mais saiu o apelido. Na verdade, eu tinha 2 apelidos quando era criança. Um era o Pudim, que pegou, e o outro era Dinho, por causa do Geraldo, e era chamado de Geraldinho. E eu ainda tenho alguns primos ainda que me chamam de Dinho. Gente, muito legal. Já começamos animados, é isso aí. Ela estava ansiosa para começar e fazer essa pergunta. Esclarecido. Mas às vezes também pode ser curiosidade de muitas pessoas, Claro, né? muita gente. Porque eu falei, sofria muito bullying, pode dizer assim, ainda. Porque as pessoas tinha um quadro de um humorista brasileiro, que ele usava um tambor, né? E ele tomava uns negócios. Tomava um negócio assim, ele fazia um personagem que bebia. Sim. Então ele ia, pudim de cachaça, pum, a vovozinha, pum. Aí muita gente achava, e quando era adversário, principalmente, falava assim, sai daí, seu pudim de cachaça. Adversário político, né? Adversário político, usou muito isso para me chamar de pudim de cachaça. É isso, olha, vamos conversar aqui, relembrar muitas coisas, né? O Pudim tem um currículo aí, já foi vereador, já foi deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, secretário. A gente vai tentar falar de tudo um pouco aqui. E no cenário atual também, né? Mas antes, deixa a gente mandar aqui um abraço para quem ajuda a gente a estar aqui, né? Que é o pessoal da Zap Gás Campos. Eu sempre falo aqui, ó, anota esse número que uma hora você vai precisar do seu gás de cozinha, né? Anota aí, ó, DDD 22 99999 4544. É muito 9 para anotar? Anota assim, ó, DDD 22 95 vezes 4544. Zap Gás. Acabou o gás? Chama pelo Zap. E também mandar um abraço aqui pro pessoal da Star Piscinas Campos, tá bom? Você que queira adquirir uma piscina de fibra para valorizar aí a sua casa, o seu terreno e tal, chama aí, ó, o pessoal da Star Piscinas Campos com DDD 22 997 16 52 23. Star Piscinas Campos, tá bom? E lembrando que continua aí o frete grátis para Campos e São João da Barra, tá bom? E naquela hora do seu lanche, né, Josiel? Temos o quê? Agora é com o Josiel. Vamos lá. Picolé e sorvete Aurora. Já está funcionando, pode vir pra cá. Na Bento José Sampaio, é só chegar no número 99 e vem conferir. Tem sabor, tem qualidade, só falta você vir. A Picolé Aurora, o povo adora. Só R$1 refrescante na hora. E se bateu a fome, já sabe onde ir. Tem salgado e churrasquinho pra você curtir. Um lanche gostoso, bem feitinho. No almoço tem churrasco no pontinho. Tudo no ambiente limpo e aconchegante. Vem com a família, delicioso e vibrante. A Picolé Aurora.
agora o povo adora. Só R$1 refrescante na hora. E se bateu a fome, já sabe onde ir. Tem salgado e churrasquinho pra você curtir. Vem logo, não pega essa não. O melhor da cidade tá de prontidão. Picolé Aurora, sabor sem igual. Preço baixo, qualidade sensacional. É isso aí, Picolé e Sorvete Aurora, que fica ali na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, tá bom, gente? Não tem só o picolé, não tem só o sorvete, tem salgado. Na hora do almoço tem um churrasquinho lá na hora do almoço, tá bom, pessoal? Recomendo aí Picolé e Sorvete Aurora. Vanessa quase que foi lá, chegou lá, tava fechado. Funcionamento. Segunda a sábado, né? De segunda a sábado, de 10 às 20 horas, Vanessa. É isso aí. É isso, gente. E, né, mais uma vez aí agradecer a toda a equipe aqui da direção, o pessoal aqui da Rede Aurora, mandar um abraço pro nosso operador de áudio e vídeo, o cara que tenta deixar o Luciano bonito nessa tela, Josiel Chagas, não é isso? É, ele sempre tenta deixar o Luciano bonitinho ali. Hoje tivemos um pequeno atraso aí, uma panezinha aqui, mas estamos no ar, ao vivo e a cores aí para vocês. Josiel, queria colocar uma foto aí também aí, que nesse próximo domingo vai ter uma ação da Associação dos Motoboys de Campos, tá bom, gente? O pessoal aí, ó, vai estar fazendo um evento ali em frente do Picolé Aurora, né? Na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, tá bom, gente? Aí tem lá o apoio lá, ó, do Estúdio Nicole Fernandes, vai estar doando lá pipoca para as crianças, né? O Picolé Aurora vai estar doando lá, ó, 200 picolé de chocolate. A Mônica Rodrigues vai estar lá emprestando pula-pula para as crianças. O nosso amigo enfermeiro Marquinho e a equipe dele vai estar lá verificando a pressão da galera, verificando a glicose do pessoal, que é importante também. O pessoal lá da Padaria Aurora, aqui no Parque Aurora, vai estar doando pão lá para a festa. Meu amigo aqui, Jorge Areias, vai estar aqui doando caixa de bombom para fazer sorteio. E Vanessa, mas não é Vanessa de Oliveira, Vanessa Festas Pegue Monte vai estar lá emprestando aqueles painéis, né, para as crianças estar lá tirando foto lá, tá bom, gente? E vai ter também alguns sorteios, alguns brindes lá. Vai acontecer na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, no IPS, no domingo, dia 20, às 10 horas da manhã, tá bom? Esse evento é da Associação dos Motoboys de Campos. Não tem apoio político nenhum. E eles nem querem apoio, tá bom? Dado esse recado, vamos começar a nossa conversa. Não é isso? Pudim, prazer estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu. Eu queria trazer o Pudim mais tempo aqui, mas ele andou participando de outros programas aqui da Rede Aurora. Eu falei, rapaz, tem que dar um tempinho para ele poder voltar aqui. Né? Lá, quando a gente começou aqui, eram umas pessoas que a gente gostaria de estar aqui recebendo, porque você tem muita história, né? Você tem um pouquinho. O Pudim começou na vida política em que ano? 1985, quando eu estava retornando do Mato Grosso. Vanessa não era nem nascida. Nem nascida. Eu tinha 3 anos. Estava retornando do Mato Grosso. Eu fui trabalhar lá, eu trabalhava como auxiliar técnico na Tecnosolo. E a gente foi fazer um trabalho para Porto Nascimento, Mato Grosso, na cidade de Nobres, no Mato Grosso. Quando eu retornei em 1985, eu reencontrei o garotinho e que me convidou para que a gente participasse de um projeto. Ele já era o prefeito? Não, em 1985 ele foi candidato a deputado estadual em 1986. A gente ingressou para poder participar do processo da eleição dele em 1986. Sim. Mas começamos em 1985. Eu vim para aqui trabalhar numa obra também ali no Vila da Rainha, que eu era auxiliar técnico. Meu primo era o engenheiro da obra, por isso que eu voltei do Mato Grosso. Aí eu pegava um ônibus, que talvez vocês não saibam, eu pegava um ônibus da Oliveira Botelho, ali quase esquina com a difusora. Né? O ônibus da Botelho parava ali e eu descia lá na Vila da Rainha, onde tinha o galpão, que a gente chegou lá para poder tentar retomar aquela obra do Vila da Rainha. O Carlos Augusto veio como engenheiro e eu como auxiliar técnico dele. Ali também eu trabalhei como orçamentista,
a gente ia tomar a obra. Aí eu me encontrava com um garotinho quando ele estava chegando para trabalhar na difusora. Eu muito cedinho e ele também chegando cedo para trabalhar na difusora. A gente se reencontrou e a gente começou a conversar sobre política. Aí começamos a montar um grupo e um projeto político chamado Muda Campos, que começou em 1985. Efetivamente, se consolidou com a eleição dele para deputado estadual em 86. Aí, logo em seguida... 88, quando ele se elegeu prefeito de Campos. Eu fui assessor dele na Assembleia, em 1986, quando ele ganhou a eleição, fui assessor dele na Assembleia. Depois, em 1988, que o projeto passava para a eleição dele para prefeito, eu fui o primeiro secretário dele de Serviços Públicos aqui em Campos. Então, funcionava ali... Que hoje é limpeza pública, né? Exatamente. Serviço público é da limpeza pública. Ali, o pessoal chamava, Zezé Barbosa chamava de triturador, do lado do cemitério ali. Cemitério do Caju. E a gente, quando foi trabalhar, chamava de centro operacional. Funcionava ali a Secretaria de Transportes, o Henrique era o secretário de Transporte, Carlos Augusto Siqueira era o secretário de obra e eu, o secretário de Serviço Público. Funcionavam 3 secretarias operacionais ali. E ali começou tudo. Efetivamente, eu já era assessor de garotinho na Assembleia, mas vim a ser primeiro secretário de Serviço Público na gestão dele, tomando posse dia 1º de janeiro de 1989. A Constituição acabava de ser promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Ele ganha a eleição para prefeito de Campos, já sob a égide da nova Constituição brasileira e toma posse no dia 1º de janeiro de 1989. É uma história, né? É uma história. E é bom que a gente possa estar divulgando essas coisas aqui, porque muita gente hoje em dia não, né? As coisas aconteceram e acaba esquecendo, deixa passar. É uma história bacana. E o Pudim ficou lá secretário, depois se tornou, veio candidato a vereador logo em seguida, como é que foi? Olha, tem uma história interessante dessa época de 1990 que o garotinho, o grupo ali nosso ali tinha Fernando Leite, tinha Paulo César Martins, tinha Sérgio Mendes, tinha Osório Peixoto, tinha Nelson Oliveira, tinha Elson Oliveira, tinha um grupo enorme. O Carlos Alberto Campista também já fazia parte desse grupo ali. Então, o garotinho, quando foi eleito prefeito em 1988, tomando posse em 89, logo a seguir, porque são 2 anos, teve a eleição estadual para deputados. E aí tinha algumas pessoas que queriam ser candidatas ali. Então, eu queria ser candidato a deputado estadual já em 1990. Você já veio logo para deputado? Queria vir para deputado. E aí tinham 3 pré-candidatos. Eu, Ranulfo e Sérgio Mendes. E para deputado federal tinham 2 pré-candidatos. Paulo César Martins e Carlos Alberto Campista. Então, eram 5 pré-candidatos. E aí, daquela época, o garotinho era o líder nosso, prefeito da cidade. Diz que desse grupo, quem sobrasse na pesquisa para deputado federal, ou Carlos Alberto Campista, ou o Paulo César Martins, sobrava. E dos 3, eu, Ranulfo e Sérgio Mendes, tinham 2 vagas. Quem sobrasse, sobraria. Aí, mas a configuração mudou no meio do caminho. Sempre acontece. O garotinho desce o Paulo César Martins de federal para estadual, decidiu a questão de quem seria o candidato a deputado federal. E garantiu ao Paulo César Martins que ele seria candidato a deputado estadual. E aí, resumo, tinham 3, aí passou até 4 para 2. O garotinho vai e tem uma conversa com o Sérgio, convence o Sérgio a retirar a candidatura, teve uma conversa com o Ranulfo, convenceu o Ranulfo a retirar a candidatura e não conseguiu fazer com que eu saísse da candidatura. Eu falei, eu não vou sair, porque tem a candidatura de Paulo César Martins, tem mais uma, sou eu. Aí surgiu a candidatura de Fernando Leite. E aí, quem foi o candidato foi Fernando Leite. Naquela época elegeram os 3. Elegeu o Carlos Alberto Campista para deputado federal, elegeu o Paulo César Martins para deputado estadual, o Fernando Leite para deputado estadual, e o único que sobrou, as pessoas precisam saber disso, que sobrou nesse tabuleiro fui eu. Porque nos 2 anos seguintes, ele fez um acordo com Ranulfo e com o Sérgio Mendes. Sérgio Mendes virou prefeito de Campos
E Ranulfo virou prefeito de São João da Barra. E o único que sobrou fui eu. Mas mesmo assim, a gente, como eu falei pra você aqui antes do programa, quem é do mar não enjoa. Verdade. Então, as pessoas talvez não saibam dessas histórias, das minhas lutas internas que eu tive com o partido. Às vezes a pessoa, é político, mas tem a política partidária também, que tem esses jogos aí, né? Exatamente. Em 92 eu fui candidato a vereador, aí eu fiquei na suplência e depois de 2 anos eu assumi. Logo assim que o garotinho saiu, assumiu o Sérgio Mendes, me puxaram para ser vereador e eu fiquei ali durante um tempo como vereador na Câmara Municipal. E começou a história, aí depois aí vem a eleição de novo de vereador, aí vem de deputado. Aí conseguiu se reeleger? Não, para vereador, na eleição de vereador também não. Aí eu fiquei também na suplência, aí o Paulo Albernaz foi candidato a deputado estadual, assumiu a vaga de... Sim, eu assumi de novo, porque eu também estava na primeira suplência, entendeu? Aí depois veio para vice-prefeito. Depois vim para vice-prefeito, que já era vereador, né? Aí eu vim via vice-prefeito, depois vim candidato a deputado federal. Chegou a assumir no período de... Perdão, vim candidato a prefeito em 2004. Chegou a assumir a prefeitura no Assumi a prefeitura no período de Arnaldo, daí já foi em 2001. Quando o Arnaldo teve problema, a gente se elegeu em 2000, ele prefeito e eu vice-prefeito, e aí ele teve o problema do aneurisma logo um pouco antes da festa do Santíssimo Salvador, e eu assumi no lugar dele. E aí eu sempre fui líder do governo dele na Câmara de Vereadores. A gente tinha uma relação bastante estreita, poucas pessoas sabem disso, mas quem trouxe Arnaldo para o grupo fui eu. Eu era paciente de Arnaldo, quando eu falei com vocês que eu voltei do Mato Grosso em 1985, eu vim com uma síndrome do pânico. E quem me tratou foi Arnaldo, e eu fui levado a Arnaldo pelo falecido Osório Peixoto. E aí eu conheci Arnaldo. E aí, como é que Arnaldo veio participar do grupo? O garotinho queria abrir o Hospital Ferreira Machado. Nós queríamos abrir o Hospital Ferreira Machado. Era um sonho do grupo político. E o vice-prefeito do garotinho era o doutor Adilson Sarmé. E o doutor Adilson Sarmé estava com dificuldade de abrir o Hospital Ferreira Machado. Aí o garotinho falou assim, eu preciso de uma pessoa que não tenha mandato, porque quando a gente tem mandato, você fica num processo e aí pode trazer desgaste. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu preciso trazer uma pessoa para abrir o Hospital Ferreira Machado. Eu falei, eu tenho a pessoa. Quem é a pessoa? Arnaldo Viana. Aí ele falou, não, esse não, porque esse foi para a televisão pedir voto para Rockefeller de Lima contra mim. Eu já sabia de toda a história. Arnaldo pediu voto na televisão para Rockefeller, porque Rockefeller havia sido padrinho de casamento dele com Wilson. Então, ele não tinha nenhum tipo de proximidade. Política, não foi uma questão política, foi uma questão de família, de amizade. E aí, eu já estava preparado já. Eu andava com uma pastinha onde tinha a filiação de Arnaldo. E aí, o garotinho se elegeu prefeito pelo PDT. Aí eu peguei a fichinha de Arnaldo, que foi fundador do PDT, e falei assim, e tem mais, é filiado ao PDT antes de nós. E aí o Osório foi me ajudou, que achava que ele podia ser. Aí foi, então traz ele aí. Aí a gente levou Arnaldo Viana lá. Foi aí que começou a história do Dr. Arnaldo no grupo político do garotinho. História. E mais uma vez eu sobrei, porque eu não fui o vice do garotinho na eleição dele, que ele ganhou, o Dr. Arnaldo, que foi, porque tinha sido vereador, fez uma boa votação, e estava correto, não podia ter 2 de área popular, não. Tinha que ter um da área popular e um da classe média, que era um cara, o Arnaldo era um cara muito ligado, muito respeitado na classe média. Depois que ele se tornou político, aí ele se popularizou de uma forma assustadora, mas o primeiro embate dele, ele veio para dar um equilíbrio na chapa do garotinho para prefeito, na chapa, e ganhou. Então, muita gente que está aí passou pelas mãos de Pudim. Um pouquinho antes desse aí, nós não tínhamos os royalties do petróleo, né? O tão famoso royalties do petróleo não era esse boom que é hoje em dia, né? O Sérgio Mendes é que sofreu mais. O Sérgio Mendes sofreu. O garotinho no primeiro mandato sofreu. E logo a seguir, Sérgio Mendes, que foi o sucessor dele em 92, que assumiu dia 1º de janeiro de 93. Sérgio também sofreu. Já com o garotinho, quando ele já retorna numa condição melhor de royalties do petróleo. E depois veio no processo de um crescendo. Arnaldo, que aí exatamente. Arnaldo teve royalties do petróleo. Depois entra a Rosinha também, né, com royalties do petróleo. E eu gostaria muito de um dia poder escrever um livro. Viu, Vanessa, você que é nova, que a gente fala assim, royalties de petróleo, bênção ou maldição?
É. Porque hoje, a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes é totalmente dependente de royalties do petróleo. Então, é por isso que eu falo assim, bênção ou maldição? Porque da mesma forma que o royalties do petróleo serviu para Campos para poder ele se desenvolver, Sim. ele hoje é uma coisa que criou uma dependência. O Campos hoje, não se os royalties do petróleo... É uma coisa que é finito, acaba. Né? Acaba. E pouca gente sabe disso. Eu, quando deputado federal, entraram com um projeto de partilha. Sim. Pouca gente entende o que é isso. Partilha de produção é um modelo contratual. Então, o Brasil tinha um modelo de concessão. Entendeu? Concessão. O que é concessão? O cara pegou lá, comprou a jazida para explorar o petróleo e ele não dá satisfação. Até um deputado amigo falou assim, Pudim, a plataforma, quando ela é licitada, entrega a uma concessionária, uma empresa que é de fora, ali é como se fosse uma embaixada, ninguém se mete. Então, eles ali, se eles quiserem explorar, eles exploram. Se quiser fechar porque o barril de petróleo está em baixa, eles fecham. E aí o Lula... Prejuízo, os caras são empresários. O presidente Lula quis implementar, na época, que ele precisava eleger a Dilma, ele lança o pré-sal. Pré-sal. Quando ele lança o pré-sal, que era uma forma de levantar a candidatura da Dilma, ele vai e lança esse novo modelo, chamado modelo de partilha de produção. O que é? Acabava com a concessão, e todo o pré-sal era uma estatal. Ou seja, o modelo de partilha era a Petrobras, que era dona da jazida, não era mais a empresa internacional. Ela tinha 70% que ela podia negociar, era 30% tão somente, ou seja, estatizava todo o pré-sal. Ficava com o Brasil e não mais na mão de empresas estrangeiras. E foi super importante isso para o Brasil. Aí entraram com um projeto em cima dessa partilha para distribuir os royalties do petróleo pelo Brasil inteiro. Sim. O que significava não isso? Só onde é extraído a falência dos municípios e estados produtores de petróleo, no nosso caso aqui, e não resolveria nada nos outros municípios. Quem barrou isso inicialmente foi eu. Com 2 ações que eu entrei, com 2 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, que aí deu uma parada no processo até que o Supremo Tribunal Federal pudesse decidir, e o Supremo não decidia, e quando decidiu, a gente já tinha feito um acordo político de não mexer com aquela situação até aí. Então, foi Pudinzinho aqui que conseguiu barrar isso. De extrema importância esse projeto. Então, vamos embora. O que você quer saber mais, Vanessa? Eu tô aí. Vou aproveitar, tem uns comentários ali, né, Vanessa? Pedi o José que abaixa um pouquinho ali. Para quem não entende, tem uma tela aqui com os comentários em cima aqui. Aí a Vanessa vai ler pra gente. Nosso amigo ali. Vamos lá. Nosso amigo Marquinhos Enfermeiro comentando. Temos também... Aí ele escreveu, né? Boa noite para Luciano, Geraldo Pudim e a nossa amiga Vanessa. Tamo junto. Boa noite, Marquinhos. É. E aí embaixo ele também escreveu um abração para o nosso amigo Josiel com S ou Z. Aí, Josiel. Temos também nossa amiga Juliana Guerreiro. Excelente programa. Pudim sabe muito. Tem que ser valorizado, pois ele conhece de política. Parabéns. É isso. Olha aí. Juliana vai daqui a pouquinho, ela vai estar Charles Guerreiro. Vai estar aqui com o Charles Guerreiro no Fiscal do Povo, tá bom, gente? Daqui a pouquinho. Mas, Pudim, aí se tornou primeiro deputado federal. Primeiro deputado federal para depois deputado estadual. Foi um deputado federal, o segundo mais votado. Eu perdi para Gabeira. Gabeira foi o mais votado em 2006. E aí eu fui ser deputado federal no segundo mandato do presidente Lula. Sim. E aí, o que a gente fala, sabe, Luciano e Vanessa, que para mim, hoje, aproveitando esse gancho que você está falando para mim, a gente precisa colocar isso. A dificuldade que eu tenho hoje de participar da política. Porque transformaram a política meramente num processo eleitoral. Sim. Então, hoje, o pragmatismo eleitoral tomou conta da política. Antigamente... Se fazia política. E a eleição era um resultado da política. Hoje, mais. Se faz política para ganhar a eleição. Você faz a eleição, toma posse e não faz política mais. Você só vai se reunir depois. Aconteceu aqui em Campos agora. Me desculpe te cortar, mas eu posso falar aqui, é o que está acontecendo com o nosso atual prefeito. Ganhou a eleição,
botou o diploma lá na prateleira lá e esqueceu de ser prefeito, porque a cidade está parada. Mas isso aí, veja bem, eu vou falar para vocês aqui uma coisa interessante que aconteceu, porque isso é sociológico. É sociológico. Eu, numa eleição um pouco recente, eu encontrei com uma moça na rua. Para você entender que essa questão, que isso é uma reciprocidade da população com a classe política. Isso não é tal só um movimento da classe política. A sociedade também se movimenta nessa direção. Eu vou dizer a vocês aqui, contribui muito. Eu fui a ela, pedi o voto. Ela falou assim para mim: quanto é que você vai me dar? Já vem desse jeito. Aí eu virei para ela e falei assim: minha filha, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso. Eu acho que a política, ou a eleição é uma resultante da política. Se você quiser saber o que eu fiz, eu vou dizer para você: a UPA que tem aqui em Campos, quem trouxe fui eu, só não tem a segunda UPA da Penha, porque a Rosinha não deu área de terra. Eu vou querer falar mais Vamos falar. Aí. Eu consegui com o presidente Lula na época a antecipação do cronograma de duplicação da BR-101, que era chamado de rodovia da morte. Todo dia tinha acidentes gravíssimos na BR-101. Eu consegui com o presidente Lula a restauração da 216, da BR-356, que liga 356, que liga Minas Gerais até São João da Barra. Ele restaurou aquilo tudo para mim. Eu trouxe o Projovem trabalhador para Campos, que não tinha. Eu trouxe 20 núcleos do Pelx aqui para Campos. A gente tinha feito um estudo de implantação dos IFES. E a gente decidiu naquela época pelo IFE de Guarulhos. Quem inaugurou foi Dilma, mas foi ele comigo que decidiu colocar o IFE de Guarulhos. Então, mas todas as políticas públicas feitas pelo Garotinho, a abertura do Hospital Ferreira Machado, que eu fazia parte disso, do nosso grupo político, a abertura do HGG com o Arnaldo, que também fazia parte do nosso grupo, todas as ruas, tudo que foi feito em Campos, foi a gente que fez. Aí ela falou: Pudim, para. Vocês, política, tá tudo certo. Agora, não vai resolver a minha vida. Se Pedro, Manel ou Joaquim ganhar a eleição, não vai resolver a minha vida. Então, aquele que me der alguma coisa agora, eu voto e acabou. Então, a concepção da cabeça das pessoas está nesse sentido, que a política... Mas quando vai procurar um hospital, não tem um médico, não tem um medicamento, não sabe por quê. É isso, Sandra, mas eles, sob o ponto de vista do inconsciente coletivo, eles imaginam o seguinte: olha, se ganhar Pedro Manel, como ganhou o prefeito Vladimir, ganhou com 192 mil votos. Primeiro turno, uma votação estrondosa. Sim. Porque o cara acha o seguinte: olha, ele não vai resolver a minha vida. Então vira briga de torcida. Por isso que eu estou dizendo a você que o pragmatismo eleitoral vale mais. Então não é mais política. Ou seja, você chegar a apresentar suas credenciais para o eleitor pelas suas realizações. O cara já quer saber assim: bom, ninguém vai resolver a minha vida, porque a vida pessoal dele é um problema dele. Se ele conseguiu desenvolver uma atividade profissional que possa dar a ele um conforto, dá certo? Uma qualidade de vida boa, ele não pode... Ele vai botar isso na conta do político? Não. Mas se a vida dele deu errado, ele coloca na conta do político. Entendeu? Então, essa é a questão. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, o cara vai, no final das contas, ele vai votar naquele que der a ele uma vantagem para que ele possa votar. Então, esse modelo, para mim, ele não serve. E é um modelo no Brasil todo, não é? É mais... Não é privilégio de Campos, não. Não é, não. Brasil todo, Brasil inteiro. E o Pudim, quando esteve deputado, estava na base do presidente Lula, né? Estava na base do MDB. Isso. E conseguiu muitas coisas para o nosso município, inclusive a UPA, né? É isso. Eu volto a dizer, a questão da UPA, eu fiquei muito triste com essa questão da UPA, viu, Luciano? Porque, na verdade, as pessoas precisam saber. O presidente Lula me deu... O presidente Lula me deu 3 UPAs. Nossa. Aí, qual era a minha lógica? A capital da região norte é quem? Campos. Qual é a cidade capital? Só te cortar rapidinho. Deu, mas a gente precisa explicar que é uma articulação política. Sim, claro. Né? Por você estar ali na base, votando os projetos do presidente, aquilo tudo. Isso. E aí ele fala assim: na sua região, você é o deputado daquela região, vou estar, né, te contemplando. Isso. A gente pode explicar isso. É claro. Também. O deputado da região norte era eu, e cheguei no Congresso muito robusto, com 273 mil votos. Sim. Eu era vice-líder. Então, é natural que nesse processo da articulação política, o presidente da República, se tem que implantar uma UPA, 2 UPAs
UPAs, 3 UPAs aqui no histórico que tinha feito, chama o deputado e vê onde é que ele quer colocar essa UPA. Sim. Onde é que vai atender lá. Foi o deputado que chegou lá com mais Cheguei votação. Então, exatamente. O mais o votado. presidente também olha você diferente. Exatamente. Entendeu? Bom de explicar. Aí o que aconteceu? Aí ele foi e falou assim: ó, isso tudo não é o presidente Lula direto comigo, é óbvio, né? Tinha um interlocutor que, inclusive, é o Padilha, que hoje é o ministro da Saúde. Sim. Ele era o ministro da Relação Institucional, que era quem conversava com o Congresso Nacional. Isso. Aí ele foi e falou assim: ó, Pudim, vamos resolver. Onde é que nós vamos colocar isso? Eu falei: ó, tem 2 capitais na minha região, na Norte e na Noroeste. A capital da região Norte é Campos. E a capital da região Noroeste é Itaperuna. Como Campos é o maior município, nós precisamos de 2. Vamos botar 2 em Campos e vamos botar uma em Itaperuna. Aí a gente começou a procurar área de terra. Lembrando que a UPA era feita pelo governo federal e administrada pelo governo do estado. O modelo era esse. O modelo era esse. Por isso que aconteceu o problema. Tá certo? Porque o que aconteceu? Quando ele foi e pediu para me articular com a prefeita a doação da área para a implantação das UPAs, então, o governo federal fazia a obra. A prefeitura cedia a área de terra, o espaço para poder implantar a UPA. E aí Itaperuna não teve problema. Está lá até hoje a UPA de Itaperuna. Campos começou a ter problema. O que aconteceu? A gestão da UPA, o modelo de gestão, era pelo governo do Estado. O governo do Estado é que ia fazer a gestão. E já havia briga com o Sérgio Cabral. Já tinham rompido com o Sérgio Cabral. E aí, tentou de toda sorte, e eu também tentei ver se conseguia municipalizar a gestão. E não houve jeito. Não havendo jeito da municipalização, que o Estado também não abria mão da gestão das UPAs, a prefeita da época resolveu não ceder as áreas. E a UPA de Guarulhos, só saiu a UPA de Guarulhos porque aquela área onde está implantada a UPA é do governo federal. Teve que se procurar uma área. Uma área para poder implantar. E infelizmente, o campus perdeu uma UPA que seria colocada na Penha, porque a gente já tinha feito a microlocalização. A UPA de Guarulhos era no sentido de atender Guarulhos, porque na época não era desassistido, e segurar um pouco também, atender o pessoal da região norte, Santo Eduardo, Santa Maria, Morro do Coco, Travessão, que podia ter um atendimento ali naquela UPA ali em Guarulhos, sim. E a gente ia colocar, ela não era ali. Originalmente, a gente estava procurando uma área de terra ali próximo ali do Parque Guarulhos. Aí a gente foi obrigado a colocá-la ali, porque ali era uma área que pertencia ao governo federal. E a outra seria na Penha, e que para segurar aquela região toda também, que era desassistida, ali longe, e segurar o pessoal da Baixada também, entendeu? Então, infelizmente, a gente só, das 3 UPAs, 2 a gente conseguiu, que foi a UPA de Guarulhos e a UPA de Itaperuna, e a terceira, que seria na Penha, a gente perdeu, porque não teve a área. A gente sente a necessidade que tem, né, a UPA ali, em Guarulhos ali, a importância que tem aquela UPA ali. É verdade. Muita gente ali, milhares de vidas. É isso que eu falo, viu, Vanessa? Qual foi, em tese, qual foi o valor que teve isso? Eleitoralmente falando para mim. Eu consegui com o presidente Lula a duplicação da BR-101, antecipação do cronograma, que só começaria em 2018. Quantas vidas foram salvas, sim, depois da duplicação da BR-101? Até encurtou o período de... Qual é o valor eleitoral que teve isso para mim? Eu consegui a duplicação da 356, vem lá de Minas Gerais, corta um monte de município dentro, aqui da região noroeste, até São João da Barra. Antigamente o acostamento era o mato. Exato. Você sabe como é que funcionava? Como funcionava? Sim. Por que eu estou dizendo aquele recuso? Por que eu estou dando esse desabafo? Sabe por quê? Porque aí vem uma pessoa que nunca botou o pé nesta cidade. Sim. Nunca botou, que arrumou um cabo eleitoral aqui. Para não falar outra coisa. Trouxe a mala de dinheiro. E aí o cara sai daqui com 5, 6, 7, 8 mil votos. E nunca botou o pé aqui, nem nunca volta para botar o pé. Aí, na eleição seguinte, ele vem aqui com a mala de novo e leva de novo a quantidade de votos. Então, uma das coisas que a mim me deixou muito magoado nesse processo todo foi isso, cara. Você sabe quantas jovens e crianças a gente atendeu no Pelx? Eu coloquei 20 núcleos do Pelx aqui em casa, com atividade esportiva, atividade cultural e atividade de lazer. Atendi 8 mil entre crianças e jovens aqui. 8 mil. Com 20 núcleos. A cidade do Brasil que mais teve núcleo do Pelx foi Campos.
Eu consegui dobrar. O máximo que se conseguia, qualquer cidade, era 10 núcleos do PELC. Consegui 20 núcleos do PELC para colocar aqui em Campos. Quem trouxe o Projovem Trabalhador para Campos? Pergunta a professora Joilza. Quem foi que trouxe o Projovem Trabalhador para Campos, com milhares de jovens recebendo para ter uma formação? Sim. Então, aí, essas coisas todas, por isso que eu estou falando, o modelo de hoje, o tipo de política hoje, a eleição não é mais resultado disso. Então, o trabalho que o parlamentar fez, né? Exato, o parlamentar, o político. Por exemplo, você vai com justa razão, sabe? Eu não estou aqui para fazer juízo da pessoa. Eu 10 anos que eu não falo com um garotinho. Eu rompi com ele em 1985, vou fazer 10 anos agora. Já tem isso tudo? Tem, 10 anos. Mas vai ser o seguinte, você tem que reconhecer que o cara fez. Tem que reconhecer. Quem abriu o Hospital Ferreira Machado foi ele. Quem construiu creche, um monte de creche, quem construiu unidade básica de saúde, escola. Porque esse grupo político nós tinha vontade. E a eleição era resultado desse trabalho. Aí você vai e você vê o seguinte, hoje, com toda sinceridade, você pega hoje aí, Rosinha tem legado. Rosinha fez uma ponte aqui com a governadora. Sim. Rosinha fez 8 mil casas aqui em Campos. Como também muita gente, HGG, Arnaldo Viana. Exatamente. Quem botou o HGG foi Arnaldo. Aí a gente pergunta assim, qual é o legado do Vladimir? Quero que vocês me digam. Procura aí, Mané. Dá um Google aí. Qual é o legado? Verdade. Pudim, dá para você explicar para quem está acompanhando agora, tem muita gente aí que não acompanhou a vida política, né? Tá entendendo um pouco de política agora. Como foi esse rompimento aí com o garotinho? Por quê? Qual caso? Dá para você explicar um pouquinho pra gente? Dá. Por que aconteceu assim? Porque tem gente que critica, tem gente que elogia. Então a gente vamos botar aqui nos pratos limpos aqui. A gente precisa assim, olha só. Como eu falei com você que eu na verdade fui candidato, eu devo a ele a eleição de deputado federal. Foi ele que me deu a eleição de deputado federal. Eu tive 273 mil votos, porque ele dizia, votar em Pudim é votar no garotinho. Ponto. Certo. E aí, eu fiz um belíssimo trabalho, eu cumpri com a minha obrigação como deputado federal durante os 4 anos. O que era lógico? Ele era candidato a governador, tá? Aí ele vinha candidato a governador em 2010. Certo. E aí eu candidato à reeleição. Era o natural. Fiz um belíssimo trabalho. Quando ele, perto da convenção, ele chama todo o grupo político dele lá, inclusive eu, para dizer que ele estava com dificuldades na questão do judiciário, que ia sangrar ele na questão da candidatura dele para governador, e isso enfraquecer e ele não ia ter mandato, ele precisaria ter um mandato naquele momento. E que o que ele havia avaliado é que ele tinha que ser candidato a deputado federal. Eu falei, e eu? Você não será candidato. Começou? Curto e grosso. Você não será candidato. Eu falei, mas por quê? Se tem 2 vagas, você vai lançar Feijó, me lança. Não. Eu e Feijó. Eu já estava no mandato. Feijó não tinha mandato naquela. Não tinha mandato. Aí ele foi e prestigiou Feijó. Eu falei, rapaz, você vai fazer um caminhão de votos, você vai arrastar um monte de gente, você vai me arrastar. Não, você não será candidato. Beleza. Aí eu entubei. E falei assim, e aí, candidatura a deputado estadual, nós temos um compromisso com o Roberto Henriques. Roberto Henriques, nós já recebemos ele aqui também. Aí tinha uma pesquisa que eles estavam fazendo, um dia a gente estava numa reunião no Rio de Janeiro, aí Rosinha vai falar comigo que eu precisava ser candidato a deputado estadual junto com o Roberto. Eu falei, mas gente, a candidatura de Roberto é que é a prioridade. Não. Aí ela abriu uma pesquisa. O adversário do grupo aqui era o Bacelar. A família Bacelar. Seu Marcos, especificamente. E aí, seu Marcos era candidato também a deputado estadual. Quando botava meu nome, seu Marcos desidratava. Quando tirava meu nome, seu Marcos... Aí ele falou assim, você tem que cumprir um papel, você tem que ser candidato a deputado estadual para poder segurar esses votos de Marco Bacelar, porque se o Roberto não consegue tirar esses votos dele e ele vai se eleger deputado estadual. Então a minha função naquela eleição que eu fui lá, e o compromisso não era comigo, olha só,
Em 2010, o compromisso não era comigo, era com Roberto Henrique. Esse compromisso com o Feijó passa também pela eleição de 2012, né? Teve um acordo lá. Sim. Agora, o importante Esse apoio, Feijó. Você está me dando uma oportunidade que eu nunca falei de esclarecer o porquê desse rompimento com o garotinho. Né? Mas eu não fiquei zangado com isso. Absolutamente. Tá? Eu falei com você, quem é do mar não enjoa. Tá certo? O compromisso era com o Roberto, tá tudo certo, ele foi deputado federal, eu tive que sair do jogo, ele queria o Feijó foi, eu tive que sair e fiquei na segunda suplência, depois Deus ajudou, que 2 anos depois eu assumi o mandato de deputado estadual, porque o Miguel Giovanni se elegeu prefeito de Araruama, a mãe Loura ganha a eleição para a vereadora do Rio de Janeiro e optou por ficar como vereadora, e aí eu era o segundo suplente, assumi, mesmo não tendo compromisso comigo, eu consegui chegar e fiquei 2 anos como deputado estadual. Aí, resumo, 2 anos depois, eu já em campanha para deputado federal. Aí você, de estadual, você queria voltar para voltar para ser... Quero compromisso comigo. Sim. Era o compromisso comigo. Ele fazer esses 4 anos de deputado federal, se preparar para ser candidato a governador. E assim o fez. Fez o mandato, resolveu os problemas das pendências que ele tinha todas e se candidatou a governador. Eu falei assim, opa, agora é minha vez de voltar para o Congresso Nacional, que eu tinha que concluir um trabalho iniciado. Ele vira para mim, não, Clarissa. Eu falei, e Feijó? E Feijó. Clarissa no Rio e Feijó em Campos. E eu falei, meu, você vai ter que concorrer à reeleição. Aí foi a confusão, sabe com quem? Com o Vladimir. Me botaram na bola com o Vladimir. Que ele também queria vir, né? Nós já estávamos acertados. Para ele vir candidato a deputado estadual e eu candidato a deputado federal da dobradinha. Nós já estávamos conversando para isso. Aí eu teve um dia que eu aborreci. Fui em Brasília. Tanta pancada, né? Fui em Brasília. Olha só, mas mesmo assim não tinha ruptura. Eu fui a Brasília, porque as pessoas precisam saber disso. Estava dentro do carro, eu, Garotinho e Paulo Feijó. E tinha um motorista que é o Adilson, que é um grande amigo que eu tenho lá. E eu fui dizer para ele assim, Garotinho, eu não quero arrumar confusão para sua família. Eu não vou vir candidato a nada. Você é candidato a governador. É mais importante você vir candidato a governador do que eu ser deputado. Se você se elege governador, beleza, maravilhoso. Se você não se elege governador, do que adianta? Não, Pudim, eu vou ganhar a eleição e eu vou precisar de você dentro da Assembleia Legislativa, que você vai ser meu braço lá. Se você não for o presidente, você vai ser meu líder de governo na Assembleia Legislativa. Eu falei, Garotinho, seu filho é candidato, rapaz. Eu não vou arrumar... Não, Vladimir não está preparado ainda para isso. Deixa Vladimir fora disso. Eu preciso que você venha candidato à reeleição. Eu falei, Garotinho, pelo amor de Deus, não faça isso. Vim aqui, a primeira pessoa que eu procurei foi a Rosinha. Fui lá falar com ela. A mesma coisa que o Garotinho falou, ela falou assim, não fale nada com o Vladimir, porque nós é que vamos resolver isso. Ela chama o Garotinho de Bolinha. Bolinha que vai resolver isso. Com o Vladimir. Resumo da ópera, eu vim candidato a deputado estadual, novamente, me elegi, tá certo? O Vladimir me responsabilizou por ele não ser o candidato, botou Bruno Dauari debaixo do braço, porque ele já estava com a campanha pronta dele para deputado estadual, e deu a Bruno Dauari 1000 votos a mais do que eu aqui em Campos, de raiva, de ódio, não me ajudou com nada, muito pelo contrário, ele estava prometendo ao pai que ele ia coordenar a campanha na Baixada. Não ficava lá, ele ficava aqui, fazendo campanha para Bruno Dauari e largou o pai na Baixada. Eu fiz o contrário, com tudo isso, eu fiz o contrário. 30 dias antes da eleição, eu vendo as pesquisas, fiquei preocupado, larguei a minha campanha aqui e fui para lá ajudar na coordenação da campanha dele. 30 dias antes da eleição de deputado estadual, ao qual eu me elegi e raspando, como o último dos 7 deputados do PR. Então, eu tomei... aí aconteceu isso. Resumo. Aí depois, que as pessoas, para encerrar esse assunto, eu fui do grupo nosso, nós éramos 7 deputados eleitos. Então, a presidência era do maior partido, que era do MDB, e o segundo... a primeira secretaria era do segundo maior partido. E aí eu fui fazer um acordo com o Pisciani, o grupo me elegeu como do grupo o que seria o primeiro secretário, inclusive com a participação de Clarissa, e eles arrumaram a confusão para mim, porque eles queriam a comissão de segurança pública.
Então, como eles queriam a Comissão de Segurança Pública, inclusive fui eu que sugeri a ele, porque ele disse para mim que ia ter uma confusão, ele disse isso para mim. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui. Nunca falei isso. Voto exclusivo. Entendeu? O Beltrame, que era o secretário de Segurança Pública, ele sabia, ouviu uma amiga dele, eu não vou citar o nome dela aqui, que estava participando dessa reunião, aonde o Beltrame disse que ia sair, porque Pezão ganhou a eleição para o governador, e Pezão ia sair, tirar ele, e ele resolveu ficar para prender Garotinho. Essa foi a conversa que ele chegou para ele, que Beltrame ia ficar. Então, nós fizemos assim, nós vamos pegar a primeira secretaria, que a gente tem um controle, e vamos pegar a Comissão de Segurança Pública. Aí o Pisciani vai e diz para mim assim, Pudim, Comissão de Segurança Pública, eu já tirei o Wagner Montes, que era do mesmo partido do que a Marta Rocha. Sim. Então, Pisciani pegou para fazer a conjuntura, convenceu o Wagner Montes a sair da primeira secretaria para mim entrar. Ele falou, eu não posso tirar a Marta do mesmo partido da presidente da comissão. Eu te dou a vice-presidência. E mais... Pudim, não vai haver problema com Garotinho nenhum. Beltrame não vai fazer. Essa é uma responsabilidade minha e sua. Não é a presidência de comissão de segurança que vai fazer qualquer tipo de covardia ou de sacanagem. Eu falei, aí estava junto com um presidente, com um ex-prefeito, que foi deputado comigo, Rogério Lisboa, que foi prefeito de Nova Iguaçu. Aí eu e Rogério Lisboa, que éramos os representantes do grupo, do partido, apertamos a mão do Pisciani. E a filha pilhou ele, que iam fazer uma covardia com ele e que eu estava errado em ceder à presidência. E Pisciani foi muito inteligente. Ele falou assim, ele não quer a Comissão de Segurança Pública para se defender. Ele vai usar a Comissão de Segurança Pública para atacar o cara e vai acabar me arrumando uma complicação que eu tenho que resolver. Você pode esquecer, Pudim, que nada de covardia vai acontecer com o Garotinho enquanto eu for vivo. Enquanto eu for presidente dessa casa, não terá qualquer problema com o Garotinho. Aí que eu firmei. E aí ele começou a me responsabilizar por isso, começou a me perseguir, e montou um processo de expulsão minha do partido. Eu fui citado para expulsão, mandou um ofício para Pisciani, dizendo para Pisciani que eu estava proibido, em nome do partido, entrou com um processo de cassação do meu mandato. Entrou com o processo de cassação do meu mandato, me expulsou do partido, mandou uma carta para Pisciani que eu estava proibido de falar em nome do partido na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí, meu irmão, essa foi... Eu não aguentei. Aí, meu irmão, o ciclo se encerrou ali. Também tinha umas mágoas do passado. Não, mas... Esse histórico você me contou aí. Eu segurei, mas eu precisava falar isso aqui hoje, sabe, cara? Porque eu acho que o momento, para mim, o ciclo meu está se encerrando. Eu acho que chegou até a hora do programa o ciclo está se encerrando e eu acho que eu precisava falar isso, porque isso para mim, hoje aqui, serviu de uma catarse, para me botar para fora. Uma coisa que muita gente me chamou de traidor, muita gente disse que eu traí Garotinho, que abandonei. Não, meu irmão, eu aguentei até demais. A versão dele, às vezes ele tinha mais poder com a mídia, né? Às vezes a versão dele foi mais divulgada e você às vezes não teve a oportunidade de estar divulgando, falando a sua versão. E nem queria, sabe, cara? Eu nem queria também, não. Nem queria. Porque quando o Rosinha falou comigo para encerrando mesmo, Rosinha, quando foi falar comigo, eu falei assim, eu sou de um grupo político, sabe, Rosinha? Mas eu nunca montei grupo dentro do grupo. Eu não saio do partido, porque ela foi a última que conversou comigo. Eu não saio do partido se você me disser um administrador regional, um administrador de creche, um diretor de posto de saúde, uma diretora de escola, qualquer um cargo de diretor, qualquer secretaria que eu indiquei. Ela não soube me dizer. Aí Garotinho foi pro programa de rádio no final de semana dizer que eu tinha duas pessoas minhas, que era Dona Maria Olímpia, com mais de falecida sogra minha, que morreu com mais de 40 anos de saúde, e o tio dele, que na verdade é meu primo Bombinha, que era motorista que dirigia para mim, Beto Pachinho. Então, ele só conseguiu lembrar dessas duas pessoas do universo da prefeitura toda que eu pudesse ter indicado. Então, eu nunca indiquei ninguém, porque eu participava de um grupo político. Então, se você está ali, porque ele colocou, eu estou contemplado por você estar ali. Se você for secretário, eu estou contemplado que você está ali, porque eu participo de um grupo. Então, não montei grupo paralelo nenhum. Tanto é que quando eu saí do grupo, eu saí com a mão na frente e outra atrás.
Temos algum comentário aí, Vanessa? Temos do Marquinhos Enfermeiro, né? Pudim é um orgulho quando foi vereador e deputado. Parabéns. É isso. Lembrando. Vambora. Falta quanto tempinho aí? Já acabou, rapaz? 5 minutinhos? Os irmãos Gualavita também entrou aí embaixo. Meus filhos também estão por aí. A irmã dos gêmeos. Ah, tá. Minha filha, então. Pudim, rapidamente, como é que você está vendo hoje o cenário municipal? Com muita dificuldade. Como eu falei aqui no início, o governo está um governo insosso. Você não vê uma marca desse governo, você não vê um legado que ele possa deixar. Será que ele se perdeu no meio do caminho aí? Eu acho que, veja bem, tem um ditado que fala, né, que uma pessoa fala que sem tesão não há solução. Eu acho que ele perdeu o tesão de ser prefeito. Na verdade, ele não queria voltar para cá desde o primeiro mandato, ele queria ficar no Congresso Nacional, foi que meio que obrigado a ser candidato a prefeito. Então, ele não tem essa aptidão. É um menino bom, é um menino que, na verdade, ele pessoalmente é muito maior do que o governo dele. Ele fez um marketing muito forte em cima dele. A imagem dele é uma imagem boa, mas o governo dele é um governo ruim. Então, a votação que ele teve foi essa. Então, você não vê hoje a saúde funcionando corretamente, você não vê saneamento básico, você não vê nada. Eu pergunto aqui, qual é a marca desse governo? É o governo da educação? É o governo da saúde? É o governo do transporte? É o governo da geração de emprego? Você não consegue perceber o governo. Mas, volto a dizer, as pessoas querem resolver o problema dela na eleição. Então, quer fazer um churrasco, quer tomar uma cervejinha, e aí resolve e embarca. O inconsciente coletivo das pessoas está sendo movido por isso. Já que o político, eu falei que aquela menina, já que o político não vai resolver a minha vida, quem resolver a minha vida aqui agora eu voto. Então, ele fez um marketing pessoal muito forte, mas o governo dele, com toda honestidade, é horroroso. Pudim, a gente pode esperar você candidato a alguma coisa? Nada, zero de possibilidade. Não quero saber mais disso. Nada, zero. Esse modelo que está aí não serve para mim. As pessoas se adaptaram muito, muito rápido a esse modelo aí de fazer só a eleição. Eu não sei fazer só a eleição. Eu sei fazer política, entendeu? E o resultado da eleição é o resultado do trabalho que a gente faz como político. De construir hospital, de construir creche, construir escola, construir ponte, de atender as pessoas, de gerar emprego, trazer educação, universidade, escola. Eu penso nisso. Mas isso hoje não tem mais valor para o eleitor. E o eleitor não quer saber disso. O eleitor quer saber que na época da eleição vira uma indústria de fazer alguma coisa, de ele tomar um dinheiro de alguém, e aí ele fica ali 2, 3 meses naquele movimento ali, esperando para poder fazer isso. Isso eu não me encaixo nesse modelo mais. Tá certo. Pudim, te agradecer por chegar no finalzinho do nosso programa. Dizer que eu tive muito orgulho na eleição passada de caminhar junto com você. A gente estava junto com a delegada, naquela nossa luta ali de montar nominata, de traz mulher dali, traz mulher de casa. Você lembra dessa história? Lembro de tudo. A gente caminhou junto ali, montando nominata para a coligação da candidata nossa delegada, Madeleine. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. O prazer foi todo meu. Foi um prazer porque pude aprender um pouquinho, porque eu gosto desse bastidor aí, de montar nominato, eu gosto disso. Eu gosto dos bastidores da política, mas às vezes a gente tem que aparecer aqui, o pessoal saber e respeitar a gente também, que a gente tem que botar o dedo na ferida. Mas te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente aqui, é muitos assuntos, ver se você possa voltar mais vezes. Volto, com o maior prazer. Vamos falar sobre o quadro estadual, porque eu acho que surge uma nova possibilidade de Campos ter um outro governador aqui de Campos, que é o deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia. Eu gostaria de voltar aqui para falar sobre isso. Vamos marcar isso aí, sim. Boa noite, obrigado. Boa noite, querido. Boa noite, Vanessa. Vanessa, te agradecer mais um programa, né? Rapidinho. Como que acha o Pudim nas redes sociais? Para com isso. Acha o Pudim nas redes sociais? É Geraldo Pudim. Geraldo Pudim. Acha lá no Instagram. Geraldo Pudim, acha lá. Acompanha lá e faz uns vídeos lá explicando orientação a gente. Não é isso, Vanessa? É isso aí. E como é que acha o Vanessa nas redes sociais? O meu é @vanedeoli. É tudo abreviado. Mandar um abraço também aqui, rapaz. Na última sexta-feira eu tive lá na sede estadual do Partido da Mulher Brasileira. Fui lá visitar os amigos, não fui lá fazer política. São os amigos, né, que a gente fez parte da criação do Partido da Mulher Brasileira. Mandar um abraço para Jonas e todo mundo lá que me recebeu bacana lá, foi um prazer. E eu também tenho uma notícia boa, fiz lá minha consulta médica lá, minha vista está tranquila, tá? Eu que estava com o processo de perder vista, diabetes, mas está tudo tranquilo. E
deixar um recado, lembrando rapidinho que domingo tem um evento da Associação dos Motoboys na rua Bento Zé Sampaio, esquina com a Rua do Gás, tá certo? Pudim tá correndo, que ele quer ver jogo do Botafogo, e eu tô dando tchau. Vai, mostra a blusinha aí pra gente ó, tá bem. escondido aqui, ó. Aí, gente. Meu fogão! Fiquem aí agora aí com o nosso amigo Charles Guerreiro, o fiscal do povo. Rapaz, ele teve lá, hein, acompanhando a vinda do presidente Lula aí, tentou falar com alguns deputados aí, o deputado correndo dele, ele vai contar tudinho pra vocês aí, tá certo, gente? Tudo muda quando você muda. Tchau, até a próxima. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.